Olá, quinto ano, tudo bem? Vocês? Vamos iniciar o nosso módulo 4, no capítulo 8, falando sobre o período democrático. Após o fim do Estado Novo, entre 1946 e 1964, o Brasil passou por um período em que prevaleceu a democracia. Nessa época em que foi construída a cidade de Brasília para ser nova capital capital do Brasil, nosso país passou por diversas transformações políticas, culturais e sociais. Vamos ver, então, aqui está sendo construída Brasília. Mas, antes disso, vamos terminar de falar sobre o governo de Getúlio Vargas. Vamos lá. A volta da democracia. Em 1945, Getúlio Vargas sofria com a pressão de oposição e foi obrigado, então, a renunciar. Com o fim do Estado Novo, foram remarcadas novas eleições para o mês de dezembro, restabelecendo, então, a democracia. Nós sabemos o que é democracia. Democracia é uma forma de governo em que os cidadãos são representados por políticos escolhidos pelo povo através do voto. Além de terem a livre manifestação, lembra que antigamente, na época da ditadura, não podia. Nessas eleições, o que acontece? O candidato Eurico Gaspar Dutra, apoiado por Vargas, foi eleito para a presidência. Em seu governo, no ano 1946, Dutra aprovou uma nova Constituição para o Brasil. No documento, ficaram determinados o fim da censura e o estabelecimento do voto secreto e direto. A garantia dos direitos trabalhistas foi mantida. Bom, nas eleições, então, de 1950, o que acontece? Vargas retorna à presidência. Foi eleito para governar o país, desta vez pelo voto direto, pedido pelo povo. Nesse segundo período em que esteve no poder, Vargas adotou medidas de incentivo à industrialização do país, para que o Brasil tivesse mais indústrias. Diversas empresas que ainda funcionam até hoje foram criadas nessa época, como a Petrobras e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, ou seja, o BNDES. A oposição, porém, dificultava muito as iniciativas de Vargas, fazendo pressão para que ele renunciasse, sem condição de governar e recusando-se a renunciar novamente. O presidente, então, cometeu suicídio. Então, sua morte causou uma grande comoção nacional, quer dizer, muitas pessoas ficaram chocados com a morte dele, e assim Vargas sai da política cometendo suicídio, que ele dizia que só morto e sairia do catete. Catete era onde ficava antigamente a presidência da República, porque era a capital do Brasil, era Rio de Janeiro, até ser construída Brasília. Então, acaba aí o período de Getúlio Vargas. Bom, em 1949, vamos conhecer agora o Brasil nos tempos de JK, que é de Juscelino Kubitschek. Isso nas eleições presidenciais de 1955. O candidato eleito foi Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. Conforme dizia JK, o seu governo tinha a intenção de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Esse era o lema dele. Assim, ele resolveu dar continuidade, então, à industrialização do país, emprestando, inclusive, dinheiro a outros países. Olha só. Nessa época, os investimentos de maior destaque foram nos setores da indústria, de transporte e de produção de energia. Temos uma foto do Juscelino Kubitschek participando da inauguração de uma indústria de automóveis em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Nessa época da industrialização, São Paulo ficou o centro das indústrias. Inclusive, ficou conhecido como o ABC, que é a cidade de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. Então, o ABC paulista, onde se concentrava o maior número de indústrias do Brasil todo, e as principais indústrias eram as automobilísticas, a região do ABC, que até hoje ainda existe. JK, o Juscelino Kubitschek, também pôs em prática os planos de construção de uma nova capital para o Brasil. Teve início, então, o planejamento da cidade de Brasília,
que foi construída na região centro-oeste do Brasil. Ele acreditava que tinha que ser, como era a capital do Brasil, tinha que ser um lugar central. Então, Tom Cruise na região centro-oeste. E Brasília, por causa do nosso país, nome do país se chama Brasil. Estamos aqui, então, uma foto, de 1959, onde a construção de Brasília. Ela foi arquitetada por Oscar Niemeyer, Brasília, que faleceu com mais de 100 anos de idade. Bom, quem construiu Brasília? Para trabalhar nas obras da nova capital, foram contratadas milhares de pessoas. Esses trabalhadores, que vieram, sobretudo, dos estados do Nordeste brasileiro, ficaram conhecidos como candangos, que é as pessoas que vinham trabalhar na construção de Brasília. Candangos. Como o local das obras não tinha infraestrutura, água, luz, nada disso, para abrigar tantas pessoas, os candangos viviam em condições bastante precárias. Um período de tempo muito acelerado, os candangos trabalhavam longas jornadas. Aqui tem uma foto de uma pensão popular criada para abrigar os candangos durante a construção de Brasília em 1958. Aqui mais abaixo, os candangos trabalhando na construção de Brasília. Aqui já em 1959. Bom, no final das obras, a maioria dos trabalhadores permaneceram vivendo na cidade próxima a Brasília, chamada de cidades satélites, porque vive em função, né, do central, que era Brasília, cidades satélites. Bom, vamos ver um relato de uma garota que se mudou com sua família para Brasília em 1959. O JK marcou a data da inauguração da cidade para 21 de abril de 1960. Tinha tudo de ficar pronto até essa data. E a cidade ia surgindo depressa, a cada dia apareciam mais prédios novos, as máquinas não paravam de trabalhar, os candangos não paravam de trabalhar, caminhões para lá e para cá, esqueleto de cimento apareciam de um dia para o outro. Era todo o tempo barulho de guindaste, de cimento jogando no buraco, de martelos. Papai saía de madrugada e, às vezes, nem vinha dormir em casa. Surgiram umas cidades em torno chamadas cidades satélites, porque não paravam de vir gente a fim de trabalhar na construção. E os mais pobres iam morar em lugares mais distantes. Claro que Brasília não era para os mais pobres. Então, cidade satélite tinha que morar em volta da capital. Não tinha condições de morar lá, somente o presidente da República, todo o seu ministério. Bom, vamos responder aqui. Como era o cotidiano em Brasília antes da inauguração? Era marcado pelas obras que ainda estavam em execução. Segundo o relato, havia construções para terminar e muita movimentação de máquinas e guindastes. Quem eram os candangos? Como era a sua rotina? Os candangos eram os trabalhadores que foram trabalhar na construção de Brasília. E como era a sua rotina? A sua rotina era muito desgastante, porque eles não tinham horário para terminar e trabalhavam muito, a noite toda. Onde os candangos foram viver após o final das obras? Foram viver nas cidades satélites. A cultura da década de 1950. Bom, entre as décadas de 1950 e 1960, a sociedade brasileira passou por diversas transformações que se refletiram na arte feita nesse período. A música e o cinema brasileiro tiveram grande destaque nessa época, alcançando fama em diversos países. Aí veio a bossa nova. Na década de 1950, foi criado um novo estilo musical, que misturava o samba brasileiro com o jazz estadunidense ou o jazz dos Estados Unidos. Esse estilo ficou conhecido como bossa nova e tornou-se um sinônimo de música moderna e sofisticada. Em poucos anos, a bossa nova difundiu-se por outros países e até hoje é um dos estilos musicais brasileiros mais conhecidos internacionalmente. Aqui temos a capa do disco Chega de Saudade, de João Gilberto, em 1959. O músico foi um dos grandes criadores da bossa nova. Outra cultura foi o cinema brasileiro.
Durante a década de 1950, a produção de filmes brasileiros teve um grande crescimento. As comédias fizeram muito sucesso e tornaram famosos atores como Grande Otelo, Dercy Gonçalves e Oscarito. A partir de 1955, alguns cineastas passaram a produzir filmes que mostrassem a cultura popular do país e as duras condições de vida da população mais pobre. Um dos destaques é o filme de Rio 40 Graus, que retrata o cotidiano de pessoas na favela do Rio de Janeiro. Esses filmes marcaram o início de um movimento chamado Cinema Novo, caracterizado principalmente pela denúncia social e pela crítica política. Vamos ver quais eram as mudanças de comportamento. A partir de 1950, novos padrões de consumo influenciaram o modo de vida dos brasileiros. Aqui temos aqui um anúncio de um carro, naquela época, um carro moderníssimo, né, na propaganda. Durante seu governo, Juscelino Kubitschek, ou JK, estimulou a instalação de diversas indústrias estrangeiras no país, como a de setores automobilísticos e de eletrodomésticos. Essa iniciativa fazia parte do seu projeto de desenvolvimento que buscava o progresso e a modernização da nação. Os produtos fabricados nessas indústrias passaram a ser anunciados nas páginas de muitas revistas da época, por meio de propagandas que mostravam pessoas em cenas de conforto e bem-estar, felizes da vida. Influenciados por esses anúncios, os grupos de pessoas com maior poder aquisitivo começaram a consumir diversos bens, como automóveis, máquinas de lavar, liquidificadores, e tudo aquilo que pudesse proporcionar um padrão de vida com conforto e modernidade. Bom, grande parte dos produtos anunciados pelos meios de comunicação utilizava recursos de natureza em sua composição. Em razão disso, o consumo desenfreado desses produtos causa danos no meio ambiente, como a poluição e a extinção de muitas espécies da fauna e da flora. Por isso, devemos procurar consumir apenas os produtos que realmente necessitamos, evitar o desperdício. É o consumo consciente, correto? Então, analisamos aqui história. Vamos lá recapitular. Opa, estou dando um spoiler aqui. Então, vamos dar 246, o período democrático, principalmente quando sai de cena Getúlio Vargas, quando ele se suicida, entra Juscelino Kubitschek, vai dar maior ênfase, maior destaque às indústrias, principalmente automobilísticas e de energia. A Brasília é construída, são os candangos, são as pessoas que vêm do Nordeste trabalhar na construção de Brasília. Falando da cultura da bossa nova do cinema brasileiro, também das propagandas que mostravam as pessoas de aquisitivo muito melhor, usando, consumindo. Tá bom? Então, finalizamos aqui nossa parte de história. Então, meus amores, beijo no coração de vocês. Até a próxima.